Ouvintes da Rádio Planetário, hoje estamos aqui no município de Ibirubá, onde vamos bater um papo especial falando do mundo do agronegócio, do clima, de tudo que envolve o plantio e, claro, a rentabilidade do campo. Ao meu lado aqui, Márcio Wicker. Eu nem vou apresentar, vou pedir para o Márcio se apresentar, porque é um cara que tem um vasto conhecimento, inclusive uma estação meteorológica. Márcio, obrigado por nos receber. Estamos aqui no escritório do Márcio, um dia movimentado, como tu bem falou. Choveu hoje, então os nossos amigos agricultores veio até aqui, conversa com o Márcio e ele abriu um espacinho na agenda dele. Márcio, antes de a gente começar, se apresentar aqui para o nosso público de Espumoso. Boa tarde. Muito boa tarde, uma satisfação, Fernando, receber você aqui no meu escritório, aqui, uma satisfação pela primeira vez aqui na Rádio Planetário, né? Então, com muita alegria a gente recebe vocês aqui e com maior satisfação ainda a gente poder contribuir aí, passar aí um pouco do nosso conhecimento, né? O que a gente traz durante tantos anos aí para o pessoal do agro, né? Então, meu nome é Márcio Wicker, eu sou aqui de Ibirubá, nascido e criado aqui em Ibirubá, trabalho no ramo do agronegócio já há 30 anos, né? Então, em empresas, em entidades, né? Então, hoje em carreira solo aqui, né? Então, na área de representação de produtos e insumos agrícolas, mas a gente sempre focado, né? Nessa situação onde a gente tenta trazer para o produtor um maior resultado, né? Uma maior economia, né? Então, dentro dessa área. Então, minha especialização, eu finalizei agora no ano passado minha especialização fora do Brasil, na Europa, né? Então, a gente tem especialização em gestão de negócios com ênfase em agronegócios, né? Então, a gente focou nessa área de estudos, né? Então, a gente trabalha também, já fazem agora, então, 4 anos, como mesmo tu falou, praticamente 4 anos com uma estação meteorológica aqui no município, né? Como eu costumo dizer, eu acho que se eu não fizesse esse trabalho, eu seria meteorologista, né? Exato. Mas hoje, em função, a gente acaba se especializando, né? Acaba lendo cada vez mais, estudando cada vez mais sobre aquilo que a gente gosta, né? E como eu gosto muito de tempo, muito do clima, então a gente acaba focando as nossas áreas, os momentos de lazer na parte justamente... Unindo o útil ao agradável. Exato, né? exato, Então, você agora já conheceu um pouco do Márcio Wicker. A gente vai abordar alguns temas bem interessantes aqui, porque, Márcio, a gente vem, pelo menos aqui na região de Ibirubá, aqui, independente do lugar que você estiver nos ouvindo ao vivo pelas ondas sonoras da Planetário, ou nos assistindo também pela internet, a gente tem aqui uma região muito produtiva. Começando aqui pegando Cruz Alta, Ibirubá, Selva, Tapera, Espumoso, ou seja, toda a nossa grande região, ela é basicamente, ela vive da agricultura. E, por exemplo, citando um exemplo aqui de Ibirubá, a gente tem 4 anos aí com estiagem, né? Não só Ibirubá, se for pegar aqui o município de Espumoso e outros municípios também, basicamente a mesma realidade. E agora saiu a notícia de que teremos o Laninha de novo, né? E tem pessoas que às vezes elas não sabem o que é Laninha, é o ninho, mas são situações aí que podem complicar bastante a vida do produtor. E esse ano teremos o Laninha, confirmado já. Para quem está nos acompanhando, explicar um pouquinho o que é o Laninha e esse impacto que nós possivelmente teremos na nossa agricultura. Certo, Fernando. Na verdade, o maior desafio do produtor é o clima, né? Eu sempre costumo dizer, o produtor sabe fazer o trabalho dele, né, muito bem feito, ele faz o papel dele, ele faz o tema de casa dele, mas o grande desafio está hoje no clima, né? E infelizmente nós pegando aí o estado, já com 5 frustrações de safra, 4 por seca e 1 por enchente, então acaba justamente agravando ainda mais o problema do produtor e ainda mais a ansiedade do produtor quando ele ouve de novo falar que nós teremos um Laninha. O Laninha, então, o que ele acontece? Ele é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Então, existe lá no Pacífico lá uma região que é chamada de Ninho 3.4. É uma região onde é que é feita a leitura da temperatura das águas naquele período, em determinados períodos, de semana a semana, nas águas superficiais. Quando a gente fala em águas superficiais, são a 200 metros de profundidade. Então, é feita a leitura semanal dessa temperatura. E é nesse local que vai determinar no mundo o que nós vamos ter com relação ao clima. Se será o Laninha, o El Ninho ou a neutralidade. O Laninha, para nós aqui na região sul do Brasil e pegando aí parte da América do Sul, nós determinamos que para nós é uma redução significativa dos níveis
de chuva, né? Então nós teremos uma quantidade menor de chuvas. Levando isso em consideração, então o NOAA, que é o departamento americano, que é quem determina, quem faz essas leituras, né? Então ele colocou então essa semana que pela segunda semana consecutiva nós temos leituras negativa, né? Dizendo que as leituras ficaram em menos 0,5 graus a temperatura, então, ou seja, um resfriamento das águas no Pacífico Equatorial, e o que determina então o Laninha. Nos chamou a atenção porque o NOAA esse ano ele colocou que apesar de nós termos tido somente 2 semanas com as leituras negativas menos 0,5, ela já determinou um Laninha, porque faz alguns anos que ela tenha colocado aí um índice de correção que acaba justamente puxando. Então nós temos já definido então que nós teremos o Laninha. O Laninha já começa atuando agora a partir então desse mês de outubro, né? E começa de forma gradativa a se alimentando cada vez mais, e o ápice dele, então nós teremos agora o novembro, o dezembro e o janeiro com uma tendência maior de redução dessas chuvas. Sim. Então já se estima assim, e a gente já pode ver em outros institutos de previsão do tempo, por exemplo, americano, que já estão colocando lá que o novembro já vai ser com muito pouca chuva mesmo aqui no estado do Rio Grande do Sul, o dezembro com menos ainda, né? O janeiro que a gente não conseguiu fazer as leituras ainda, mas tende a ser então nos mesmos índices do mês de dezembro, né? E se estendendo ainda esse Laninha então até o mês de fevereiro. Então nós teremos um Laninha que não é de grande duração em termos de tempo, né? Mas como nós já tivemos Laninha com duração de 9 meses, né? Então vai ser um Laninha de curta duração, né? Pequena, só que vai ter sua intensidade num período assim bem crítico para o produtor, principalmente o produtor de milho e de soja, né? Porque vai pegar, então aí justamente aí o milho que vai estar aí em floração, pendoamento, né? Formação de espigas, grão talvez, né? E também a soja aí no mês de dezembro e janeiro aí em períodos críticos, né? E esse é o medo do produtor justamente porque eu acredito que quem produz nessa hora já pensa no que a gente passou nos últimos anos, porque foram 4 anos de estiagem. E como tu bem colocou também, questão das chuvas, perdas, a gente está passando também esse momento aí, que a última notícia inclusive da Farsul, né, 92 municípios foram excluídos da questão do governo federal em relação aos repasses para conseguir subsidiar, né, toda essa questão da produção. Quer dizer, eu acho que na cabeça do produtor, com uma informação dessa, já acaba trazendo esse impacto grande, mesmo com Laninha com curta duração, como tu falou, mas que vai causar um prejuízo. Falando em questão de quem acompanha uma estação meteorológica, dá para dizer que a gente vai ter uma estiagem severa como foi do ano passado? Até segundo informações a gente teve essa semana, como foi uma semana com muita informação dentro dessa área, então a gente tenta filtrar um pouquinho esses dados que vão chegando até a gente, mas a gente percebe que eles estão determinando como sendo um evento moderado. Não vai ser daqui a pouco um evento que vai ser o extremo, vai ser muito seco. Não, é um evento moderado, então não vai ser de grande intensidade. Mas que traz preocupação sim, porque o produtor quando já pensa, poxa vida, Laninha de novo, seca de novo, e agora? Como é que vai ser minha produção? Eu já estou com o meu nível de endividamento tão elevado que daqui a pouco mais uma meia safra que eu fizer, ela já vai ser um cenário calamitoso no meu fluxo financeiro, né? Então para o produtor isso já acende uma fagulha, né? E ele já fica com aquela ansiedade, com aquela preocupação. O que a gente tenta trazer para o produtor, Fernando, que é bem importante, existem formas de talvez tu minimizar um pouco esse impacto, né? Sim. Eu como produtor também, a gente já vem adotando agora uma metodologia um pouco diferente, já pensando nessa safra daqui para frente. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou tardar o início do meu plantio. Em vez de começar agora em outubro, talvez eu vou começar em novembro, né? Colocar talvez variedades de ciclo médio e tardio primeiro e depois deixar as precoces, né? Então são situações que daqui a pouco eu vou conseguir fugir daquele período crítico da cultura quando nós estivermos aí com baixas índices de pluviometria. Então daqui a pouco lá, fevereiro, março, vai voltar as chuvas, eu vou conseguir escapar e eu ainda vou ter uma produção, né? Então são cenários que a gente precisa avaliar. Claro que todos os cenários que a gente avalia, a gente tenta, digamos, dimensionar
qual o impacto que isso vai causar dentro da nossa estrutura. Então, cada produtor precisa fazer o seu tema de casa, como eu falei antes, né? E determinar, então, talvez qual seria o melhor momento ou qual a estratégia melhor para ele conseguir reduzir esse impacto e ter sucesso ali na frente, né? Até ontem eu conversava com um produtor aqui de Espumoso e a gente falava na questão dos pivôs, né? Que sempre acabam dando uma sobrevida, eu acredito, mas o que não é todo produtor que tem, né, uma condição financeira para colocar, ou quando tem, também tem a questão da água, né? Vai tirar da onde a água, e hoje a gente tem questões de leis ambientais, tu não pode simplesmente botar uma bomba ali dentro de uma barragem e começar a drenar uma barragem, né? Ou seja, vamos ter aí uma estiagem não tão severa e a perspectiva então de uma, vamos dizer assim, uma melhora seria o que a partir de fevereiro, março? A tendência que nos mostra então os modelos de previsão climática que a partir de fevereiro. Então, esse índice de resfriamento das águas do Pacífico, elas tendem a aumentar, indo para um nível de neutralidade. A neutralidade é justamente isso, ela causa aquilo, a volta então, das chuvas de forma gradativa. Eu costumo dizer que nós temos, dentro dos eventos climáticos, a gente tem um delay de tempo. Por quê? Porque como essas leituras são feitas lá no Pacífico Equatorial, ela, digamos, influencia o clima no mundo inteiro, talvez até esse impacto chegar para nós aqui no campo, talvez ele demore. Assim como ele está demorando para começar a surtir os seus efeitos aqui, então daqui a pouco nós vamos ter um período um pouco mais longo lá na frente. Mas a perspectiva é que a partir de fevereiro, então, nós tenhamos aí a neutralidade sendo o maior índice, e com isso o retorno, então, das chuvas aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né? E até é importante, Márcio, tu que acompanha bem essa questão climática, depois a gente vai estar falando até de alguns outros pontos em relação ao plantio, mas a gente fala muito hoje, há 4 estiagens, e como a gente viu ano passado, uma coisa lamentável, né? Calamitosa tivemos aí, na verdade nem se formos parar para analisar bem, nem foi só no passado, porque em setembro de 2023 a gente já teve aquele evento do ciclone extratropical que inundou ali a região de Roca Salles, Mussum, e ano passado, fim de abril, início de maio, a gente novamente tem um sem precedentes, né? A gente tem acompanhado também, Márcio, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Hoje tu vê muito questão de foi visto um tornado no estado tal. Algumas pessoas falam até em furacão em algum estado. Bomba, o pessoal tem um termo, agora me fugiu, né, ciclone bomba. Ciclone bomba, que simplesmente vem ali e arrebenta tudo. Do ponto de vista de quem acompanha toda essa questão meteorológica, o porquê que a gente está tendo tantos eventos seguidos? Tem algumas pessoas que falam, não, mas é que hoje o pessoal tem câmera para filmar. Não, mas a gente já tinha um acompanhamento antes de nós termos essa acessibilidade. A gente tem visto um aumento cada vez mais de estiagem, alagamentos, ciclones extratropicais, tornados. Por que isso está acontecendo tão frequentemente hoje em dia? Na verdade, a gente tem uma proliferação muito grande desses fenômenos climáticos, né? Então, mudanças muito rápidas, né? Eu estou no Laninha aqui agora, lá na frente eu já estou com a neutralidade, depois talvez eu vou ter um El Ninho. Então, e a transição entre um fenômeno e outro, ele é muito comum de acontecer esses eventos climáticos extremos que a gente fala. Ou seja, em lugares pontuais, chuvas torrenciais, né, de mais de 1000 milímetros em um dia, né, assim como também períodos muito grandes sem chuva, né, que causa aí, a gente viu aí em muitos países aí na Europa, por exemplo, aquelas devastações por chamas, né, então incêndios muito grandes. Então a gente vai cada vez mais ver. E a gente, por ser um estudioso e a gente gostar muito do tema, a gente acaba justamente conversando com bastante meteorologistas e eles dizem que eles acabam percebendo aqui a influência desses pequenos eventos extremos, né? Que são chuvas em excesso, que é granizo pontuais, que é ciclone. Então, justamente em função dessas transições entre os fenômenos de forma muito rápida, né? Então, é isso que acaba, na minha visão e na minha experiência e na leitura que eu faço, é o que a gente poderia determinar como sendo, talvez, um ponto a ser avaliado, né? Existe essa questão, o pessoal fala muito em questão da temperatura do próprio planeta Terra, 1 grau a mais por ano, e tem influência disso também? Eu, na minha concepção, sim, com certeza deve ter, né?
A gente percebe assim que cada vez mais a gente tem usado os recursos naturais, né? Então hoje a gente trabalha com tudo, a gente trabalha com sustentabilidade, né? Sim. A gente vê, como a gente andou muito lá na Europa, a questão da sustentabilidade lá é uma situação muito forte lá, né? Coisa que a gente tem que começar talvez a pensar mais aqui na América Latina, para tentar trazer isso mais e nós tentar usar de forma mais racional os nossos recursos, né? Então, é importante sim, cada vez mais a gente avaliar isso, e eu creio que isso tem uma influência cada vez maior. Então, esse pouco que a gente pensa que é um pouco, mas é só 0,1 grau a mais de temperatura no planeta. Não, mas isso influencia. Sim. De qualquer forma. É mesmo que eu afirmar para ti, como que se eu tiver com as águas do Pacífico Equatorial a menos 0,4 é uma neutralidade, e por que nos menos 0,5 já considera uma laninha, né? Então, digamos assim, é muito pouco a diferença para determinar um fenômeno, e sim, esse pouco a mais de temperatura, talvez, que nós temos no planeta, causado justamente pelo desassoreamento aí que a gente tem feito no planeta, ele sim acaba causando esse impacto, com certeza. Todo esse impacto que acaba respingando. Eu vejo as pessoas falando, mas o produtor rural é rico, o produtor rural anda de trator. A gente acompanha muito esses comentários, só que quem paga a conta somos todos nós, não existe isso, né? Que bom que o produtor rural possa comprar os seus equipamentos melhor, aumentando a produtividade, mas a conta vai respingar para todos nós. Né? Quando a gente vai no mercado e vê a batata mais caro, o tomate mais caro, a gente sabe que lá na ponta da lança está começando a dar errado lá, né? Exato. Na verdade é uma cadeia, né? Uma corrente, e uma corrente gigantesca, né? A gente costumava dizer, nós de Birubá, tu que morou aqui em Birubá, tu sabe muito bem, né, Fernando? A gente se comparava a uma bolha, né? Porque até então nós não sentíamos muito esse impacto negativo do agro aqui no nosso município, em função das indústrias que a gente tem, né? Em função dessa expansão da agricultura moderna que a gente tem. Então a gente não sentia talvez tanto esse impacto. Mas hoje a gente vê esse impacto chegando, porque é uma crise de 5 anos, 5 safras que a gente vem sofrendo, e ela acabou justamente trazendo e impactando então vários outros segmentos da economia. Então todo o agronegócio, ele traz um impacto financeiro muito grande em todos os ramos, né? Então a gente vê o mercado imobiliário despencando, a gente vê aí justamente as pessoas com dificuldade de pagar seus aluguéis, de pagar aquela continha ali. Então a gente vê assim que essa dificuldade ela está chegando na cidade em função justamente do agronegócio. Então eu acho que é muita, digamos assim, a pessoa que fala talvez isso, mas o produtor, eu costumo dizer, às vezes o pessoal fala, mas o produtor comprou uma caminhoneta nova, né? Mas às vezes aquela caminhoneta ali custou uma aplicação de fungicida que ele não precisou fazer, em função de que houve um período muito seco que ele não precisou utilizar o fungicida. Então, são situações que a gente deve avaliar. E um cenário bem importante que a gente tem números que foram divulgados agora recentemente do CPE, é justamente que cerca de 26% dos trabalhadores no Brasil estão ligados ao agronegócio. Então, e desses 26%, cerca de 25% dessa população está nos 3 estados do sul. Então a gente vê quanto o agro representa no nosso dia a dia. Daqui a pouco o Fernando é jornalista. Não, eu sou jornalista, eu não tenho esse impacto do agronegócio. Sim, eu tenho, porque daqui a pouco a rádio não vai vender o patrocínio para uma grande empresa, né? Então tudo isso acaba acarretando. Né? Então ele influencia muito no nosso dia a dia, né? Até inclusive falando nesse ponto, Cruz Alta, que é um município vizinho aqui a Ibirubá, tem sentido muito esse reflexo, e qualquer pessoa que mora em Cruz Alta, que transita pelo centro, consegue acompanhar a quantidade de salas comerciais vazias, né? Porque a gente teve essa quebradeira, o produtor começa a liberar funcionários, porque não tem como manter eles, né? E como tu falou, é uma corrente gigantesca que vai explorar para todos os lados. Falando agora em questão, antes de a gente falar sobre a estação meteorológica, os trabalhos que tu desenvolve, então teremos esse período do Laninha, fim ali de fevereiro, início de março, começa a amenizar, e aí entra a questão muitas vezes da umidade e do abafamento. Isso não iria trazer uma proliferação maior de pragas, como cigarrinha, a própria ferrugem? Teremos isso também, porque uma coisa vai acabar levando a outra. Exato. É bom a gente, muito importante essa tua pergunta, Fernando, porque em períodos de seca,
as doenças elas não se proliferam. Então, enquanto o tempo estiver seco, as doenças não se manifestam, né? Quando volta a umidade, quando ali fevereiro, março, retornar as umidades, e digamos em função do calor, das altas temperaturas com a umidade, então a proliferação das doenças ela acaba dando um salto muito elevado. E aí justamente o produtor tem que estar atento novamente para controle das pragas, para controle desses fungos, para que isso não prolifere de forma muito exagerada dentro da sua lavoura e acaba então, em vez de conseguir produzir a mais em função do clima, acaba justamente reduzindo a sua produção em função das doenças que acabam justamente entrando na lavoura, né? Então é bem importante o produtor se manter preparado para isso, que talvez voltando esse clima de umidade lá em fevereiro, março, que ele esteja preparado justamente para atacar essa outra ponta, né? E até isso é bem importante porque quando a gente fala em precauções, são insumos que o produtor, como tu falou, né? O produtor vai acabar gastando para conseguir suprir justamente essas pragas. Isso é importante falar porque a gente muito também, às vezes, aquelas correntes de que o produtor não deveria usar determinados produtos, isso, aquilo, as pessoas não estão lá no campo para ver a briga do produtor lutando contra, muitas vezes, uma praga, porque como dizem, né, se é um bandido, tu sabe que o bandido tá ali. Sim. Agora, quando é uma coisa microscópica ali, isso falando de forma muito leiga aqui para o nosso internauta e ouvinte entender, é só a base de produtos para conseguir remediar isso. Né? Exato. E sabe que agora, você falando isso, me surgiu um dado que recentemente foi divulgado aí por o pessoal que estuda a cabeça das pessoas, né? Sim. Os psicólogos e psiquiatras, né? Eles divulgam que o produtor rural, em toda uma safra, ele toma mais de 5.000 decisões. Sim. Então você vê o número de informação que tem que passar pela cabeça dele e tão profissional que ele tem que ser para conseguir chegar e ter um sucesso, para ter uma assertividade muito grande ali na frente, né? Então o produtor precisa estar atento a todas essas situações, né? E justamente preparado para daqui a pouco tomar uma atitude um pouco mais severa. Porque a partir do momento em que você não utiliza esses mecanismos de proteção, você está fadado justamente em função de algum pequeno detalhe, às vezes, acabar não tendo sucesso. Né? E até é interessante porque antigamente se falava que o produtor rural era um colono e falavam de forma pejorativa. Hoje em dia tu vai conversar com um colono, como as pessoas falavam, um produtor rural, os caras são mestres já no que estão falando ali. Porque, como tu falou, 5.000 decisõis. Agora tu imagina a assessoria que esse produtor tem que ter, a quantidade de estudo que ele tem que ter, de conhecimento, e muitos desses, pelo menos a maioria desses grandes produtores acabam indo fora do país para conseguir aprender mais, estudar mais e conseguir aplicar. Não à toa que o Brasil é uma mola propulsora que alimenta o mundo, né? Ou seja, aqui nós temos produtores qualificadíssimos. Né? Na verdade, o Brasil é um celeiro de produção de alimentos do mundo, né? Então, você imagina a quantidade de especialistas que nós precisamos ter e de pessoas estudando cada vez mais tudo isso, né? Porque como nós somos o celeiro de produção de alimentos do mundo, então nós precisamos estar à frente de tudo, né? Então, por isso esses investimentos altos que grandes empresas, né, grandes revendas, né, de produtos e insumos estão cada vez mais dentro do nosso contexto, em função justamente dessa importância do agronegócio brasileiro para o mundo, né? Exatamente. E para a gente encaminhar a nossa reta final, Márcio, o pessoal fala sobre estação meteorológica. Quando me falam estação meteorológica, me lembra muito aqueles computadores dos anos 40, Sim. Uma sala branca gigantesca, refrigerada, com 4, 5 ar-condicionado, um monte de luzinha ligada. O que é uma estação meteorológica que a gente tem aqui em Birubá, tua, por sinal? Quando se fala em estação meteorológica, o que é uma estação meteorológica de fato? Na verdade, uma estação meteorológica que eu tenho aqui, ela é uma estação muito compacta, né? Então um dia eu quero fazer o convite para você ir lá, visitar e nós fazer um trabalho lá. Mas é uma estação muito compacta, onde ela tem vários sensores, ela capta todos esses dados gerados nessa estação, leva isso para uma nuvem e traz para mim em forma de aplicativo. Então eu tenho esses dados atualizados constantemente, né? No dia, de hora em hora, ele me traz essas informações, principalmente de vento, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, então umidade do solo, né? Então condições do solo. Então são mais de 27
sensores que ela mantém ativos e vai me trazendo esses dados compilados. Isso é uma torre que ela tem? Exato. Então, esses dados ela capta, mantém isso todos na nuvem. Então, ela faz uma leitura local desses dados, ela deixa armazenado e o que ela faz? O que ela traz para mim? Além disso, né, desses dados locais reais, ela faz compilações. Então, ela pega modelos de previsão climática externo de outros institutos de meteorologia, traz isso para mim fazer, para justamente já trazer dados locais de previsão do tempo. Então daqui a pouco, assim, nós temos uma estação meteorológica aqui que me traz dados registrados do local, já de quase 4 anos que eu já investi nesse sistema, compila com dados externos e me traz uma previsão do tempo para mim, no meu local. Então isso para mim me traz uma assertividade muito mais melhor. Se eu vou, daqui a pouco, ali na frente, eu vou precisar fazer alguma aplicação, daqui a pouco se eu tenho que esperar, talvez o plantio eu vou tardar, então tudo esses dados eu vou ter de forma muito mais precisa, né, do que não ter. Bem que tu falaste, né, a gente mantém, existem hoje os institutos de meteorologia, então eles têm salas com supercomputadores ainda, né? E captam esses dados que são gerados. Que na verdade todas as previsões do tempo que são feitas em cima de modelos, né? Então existem modelos de previsão climática americana, norte-americana, australiana, europeu. Então, tipo assim, vários institutos no mundo acabam captando esses dados e gerando modelos de previsão. Não tão assertivos, porque como são modelos, não tem esses dados. Então, a partir do momento que tu tem leituras locais e que coordena isso aqui com o trabalho feito externo, então acaba justamente dando uma assertividade muito maior no clima, né? Até porque é uma previsão, né? As pessoas às vezes elas falam assim, porque marcava chuva e não chove, mas é uma previsão, né? E inclusive, como a gente está falando de natureza, a natureza ela é soberana, né? Ela pode mudar do dia para a noite. Então, para explicar um pouco o que é essa questão da estação meteorológica. E como funciona, ela pega toda a região, porque até tu me falou, ela faz comparativos também, né? Ela pega um raio, existe um raio determinado de quilometragem que ela vai pegar, altitude, como é que funciona essa questão? Na verdade, a área de atuação dela seria de até 10 quilômetros, né? Tu pensar em nível de município, 10 quilômetros de raio não é muita coisa, mas sim, ela é muita coisa, porque ela capta esses dados de forma local, né? Então acaba traduzindo. Daqui a pouco o norte do município está bem amparado, com leituras mais recentes, mas o sul do município, então, claro, pode dar essas diferenças. Mas mesmo assim, comparando entre ter isso e não ter, ele dá uma diferença muito grande, né? Então traz justamente essa assertividade melhor para o produtor, né? Perfeito! Aqui conversamos com Márcio Wicker. E para quem quer entrar em contato contigo para tirar informações sobre o clima, como é que faz, Márcio? Nós estamos aí nas redes sociais, eu tenho a minha página dentro do Instagram. Meu telefone de contato fixo 5431990066, né? Ou se não, o WhatsApp 99350324. Fico aqui no centro aqui do município de Ibirubá. Sempre tem um chimarrão bem gostoso, um topetudo com uma erva mate premium aqui para receber o pessoal. E aqui o escritório sempre está com bastante produtor, então o pessoal pode vir aqui trocar ideia com outros produtores para ver o que fizeram, como fizeram. Então são situações que a gente acaba gerando aqui dentro, aqui nesse ambiente confortável que a gente tem aqui, Fernando. Exatamente, está aqui, conversamos com Márcio Wicker, aqui diretamente no município de Ibirubá. Eu volto para a redação, jornalista Fernando Cooper, para os ouvintes da Rádio Planetário.